Ontem nós tivemos a maior manifestação pública do país. Os organizadores da manifestação estão calculando que 6.400.000 pessoas foram às ruas para pedir o fora Dilma, fora Lula, fora PT. Em todas as caminhadas era uníssono o pedido do povo brasileiro: que a Dilma deixe o cargo, que ela renuncie ou que sofra o impeachment já do Congresso Nacional. Tive a oportunidade de, como cidadão, ir à manifestação aqui em Cuiabá. E já participei de muitas manifestações na minha vida. Essa foi, sem dúvida, a maior de todos os tempos. Olha que acompanhei todo o movimento das diretas em Cuiabá. As diretas reuniu muita gente em Cuiabá, e creio que as estimativas, inclusive dos organizadores e da Polícia Militar, estão muito abaixo do que foi na realidade. É difícil contar isso, já que não tem catraca, né? É difícil contar isso numa manifestação como essa. Mas, com certeza, ontem nós tivemos mais de 50.000 pessoas em Cuiabá. Qualquer que seja o público, foi muito mais do que todas as manifestações anteriores na capital mato-grossense. Como, aliás, já prevíamos, o povo brasileiro percebeu que 13 de março era o dia D, que o PT tinha que acabar no dia 13, que eles tinham que colocar a Dilma para fora no dia 13. A questão da formalização do impeachment, isso é um detalhe. Ou a Dilma antecipa o sofrimento da população, ou o impeachment virá. E virá de uma forma assim muito tranquila, porque, na verdade, a população não aguenta mais uma expectativa de que tenha que viver mais 3 anos sob o governo Dilma. E é preciso deixar claro que os motivos do impeachment existem aos borbotões. Não é só o motivo do difícil entendimento das pedaladas fiscais. Não. Agora, com a delação do Delcídio Amaral, e será anexado ao processo do impeachment, há o motivo mais do que necessário do dinheiro utilizado da Petrobras, de propina da Petrobras na campanha da ex-presidente. Se bem que, se o motivo do impeachment for o dinheiro, mais tarde nós podemos ter também a saída do presidente Michel Temer, também beneficiado pelo dinheiro sujo da Petrobras. A grande realidade é que nós temos uma presidente que não governa, uma presidente que não faz nada, uma presidente que não manda no governo, uma presidente que terceirizou o governo para a base aliada. Já deu 7 ministérios ao PMDB e agora ofereceu o 8º, o Ministério da Aviação Civil. Ofereceu o 8º ministério para o PMDB. É uma presidente que está, inclusive, oferecendo ministério para o Lula. O grande projeto deles é não ir para a cadeia. Não pode ser esse o projeto da nação. O projeto da nação é recuperar os empregos, é fazer a economia funcionar, é permitir que as empresas trabalhem, é gerar empregos para a população brasileira, é permitir o desenvolvimento. Nada disso está na agenda da Dilma. A agenda da Dilma é uma só. Ela quer terminar o governo e quer evitar que o Lula vá para a cadeia. É essa a agenda da presidente Dilma. E vejam como o povo brasileiro é sábio. As pessoas sabem, os que me conhecem mais de perto, imaginam a enorme admiração que tenho pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Mas o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi apupado, foi criticado ontem na Avenida Paulista, quando esteve presente por alguns momentos na caminhada. Alguns membros ali da organização, participantes da organização, populares, acabaram criticando o governador Geraldo Alckmin e o senador Aécio Neves, chamando a ambos de oportunistas. Por que isso?
porque eles sentem que não há uma oposição no Congresso Nacional, e aí o Aécio é responsável à altura do povo brasileiro. O Aécio faz o mandato como oposicionista pífio. Ele fica o tempo inteiro sendo puxado pela população. Esteve presente ontem para apoiar o impeachment da presidente Dilma, porque percebeu que era a maior manifestação da história de São Paulo. 1.400.000 pessoas estiveram presentes em São Paulo, mais do que no apoio ao comício das diretas já, que foi de 1 milhão de pessoas. As diretas já era o combate à ditadura. Nós vivemos uma situação tão grave hoje quanto aquela que vivíamos na época da ditadura militar. E o governador Geraldo Alckmin também não se posicionou até ontem sobre essa questão do impeachment. Sempre com uma conversa de João sem braço, vai para lá, vem para cá. E o povo percebe a diferença. Não é que a população está contra político e está contra a autoridade, porque é o mesmo sentimento no Brasil inteiro. O que aconteceu ontem em Cuiabá? O governador Pedro Taques foi ovacionado, foi aplaudido, foi um dos nomes mais aplaudidos ali na Praça do Chopão. Por que foi um dos nomes mais aplaudidos? Porque a população sabe que desde o início, mesmo Mato Grosso sendo um estado periférico, o governador Pedro Taques estava a favor do impeachment da presidente Dilma. Desde o início, ele, como brilhante jurista que é, havia colocado que impeachment faz parte da Constituição brasileira e que, portanto, não era golpe nenhum. Então o povo sabe perfeitamente fazer as diferenças. Ela identificou no governador Pedro Taques, a população, de que ele, desde o início, tem a mesma causa que a população tinha, e identificou que o governador Geraldo Alckmin estava aderindo neste momento. Mas é importante também que o movimento tenha compreensão de que os momentos são diferentes para todos os líderes, para todos os cidadãos. E será muito importante para a população que agora os políticos possam mudar as suas posições e aderirem ao movimento. Ontem, por exemplo, nós tivemos na Praça do Chopão os deputados federais nossos sendo corretamente vaiados. Nós tivemos aplausos lá para Adilton Sacchetti. Adilton Sacchetti a favor do impeachment, aplausos. Nilson Leitão é a favor do impeachment, aplausos. E a população sabe que ambos estão lutando desde o início pelo impeachment. Vitório Galho é a favor do impeachment, aplausos. Agora vamos falar os que estão em dúvida. Fábio Garcia foi o mais votado em Cuiabá, foi vaiado ontem na Praça do Chopão. Aí o Fábio Garcia me telefonou ontem à noite, dizendo que ele ouviu a vaia, que ele estava lá, que ele foi lá, ele apoiou o impeachment, e que sexta-feira ele tinha dado uma entrevista no blog do Antero, mas que sairia segunda-feira, pela combinação que o repórter Rui fez com ele, e que, na verdade, ele é a favor do impeachment já. Ótimo. E é importante que os outros se posicionem. Carlos Bezerra, como votará? O PMDB tem uma nova posição. O Bezerra vai ficar sustentando esse governicho aí, ou o Bezerra vai ficar ao lado do povo brasileiro? Ontem ele foi vaiado no Chopão. Ele precisa mudar esse posicionamento. O Valtenir Pereira, que agora foi para o PMDB, se ele continuar apoiando o governo da Dilma, ele vai ter um acerto de contas, claro, com a população nas urnas. Ou agora, se ele for candidato a prefeito, ou daqui a pouco, quando ele voltar a ser candidato a deputado federal. Ságuas Moraes, esse vai continuar dizendo que é contra o impeachment, vai votar contra o impeachment e, claro, já pode ir se preparando para voltar para a Juína. Eu só quero encerrar o comentário de hoje lendo uma carta de uma cidadã que eu tô com dificuldade para conhecer a assinatura dela aqui. Inês Martins. A Inês Martins encontrou comigo ontem
lá na Praça do Chopão, tirou um documento e me entregou dizendo o seguinte: por estes motivos eu vim. E eu vou ler aqui os motivos dela. Dia 13 de março, voo de graça. Importante isso porque todo mundo que foi lá não ganhou um picolé. Todo mundo que foi lá foi por conta própria, foi numa manifestação livre, democrática, não teve transporte, não teve água, não teve cerveja, não teve churrasco, não teve ninguém. Então vou ler aqui o texto da Inês Martins. Dia 13 de março, voo de graça. Voo de graça para que o nosso país seja de fato passado a limpo. E que não apenas se livre do mosquito transmissor de diversas doenças, mas que também se livre dos ladrões dos cofres públicos, que matam crianças nos hospitais, deixam de gerar empregos, esquecem os idosos, alimentam a miséria, a ignorância e a baixa autoestima dos nossos cidadãos. Voo de graça por uma alíquota de imposto mais justa. Voo de graça pela diminuição do imposto de renda retido na fonte para quem tem mais de 60 anos. Voo de graças pelos mudos e pelos omissos. Voo de graça por aqueles que têm medo de mostrar e pintar a sua cara. Vou de graça para ser justa por todos aqueles que gritam por justiça e por aqueles que perderam entes queridos pela falta de segurança, educação e amor ao próximo. Vou de graça por uma educação básica de qualidade e igual para todos, com informações, mas sem ideologias. Vou de graça por uma saúde digna e respeitosa, sem distinção de credo ou cor. Vou de graça pela liberdade de expressão. Vou de graça para que a verdade se restabeleça. Vou de graça pelas famílias dos caminhoneiros que perderam a vida nas estradas esburacadas e mal cuidadas. Vou de graça em solidariedade também aos políticos bem intencionados, aos professores mal remunerados, aos empresários que geram empregos, aos trabalhadores íntegros e honestos que batalham para sustentarem sua família, às mulheres com tripla jornada de trabalho, ao policial injustiçado e ao exército que tem o dever de defender a nossa pátria, mas que também está um tanto desprestigiado. Enfim, vou de graça por mim, mulher, mãe, avó e cidadão, que paga impostos e não tem o retorno merecido. Vou de graça porque tudo isso que parece utopia é um sonho, e sonho sonhado junto pode se tornar realidade. Se você se identifica com algum item, vá também. Saiba que você pode sim fazer a diferença, afinal, nem sempre um número é apenas um número. Inês Martins. E ontem eu tive a alegria e a felicidade de participar desta caminhada com Cristiane, minha esposa, com Dona Carmen, minha sogra, com minha netinha, com meus filhos, enfim, com toda a família unida pedindo um Brasil melhor. E não há chance de ter Brasil melhor sem o necessário fora Dilma. É isso aí.